Em 1896, a Argentina tinha o maior PIB per capita do mundo. 30% da sua população era composta por imigrantes europeus em busca de melhores salários e qualidade de vida. Um argentino era, em média, 29% mais rico que um francês, 14% mais rico que um alemão e 5 vezes mais rico que um brasileiro. A Argentina era tão bem vista pelos europeus que os franceses usavam o jargão riche comme une Argentine para se referir a alguém muito rico. Essa era a Argentina nos seus tempos de ouro. Um país ao qual todos invejavam, um lugar de extrema prosperidade e um dos maiores centros intelectuais do mundo. E quando tudo estava caminhando para a Argentina se transformar numa das maiores potências globais, isso aconteceu. La situación es complicada, lo que ha generado esta caída de la riqueza o aumento de la pobreza es básicamente un proceso recesivo que lleva 4 años con una inflación acelerada. A carne sumiu do prato de muitos argentinos. Nas ruas da capital, o número de pessoas sem moradia só cresce. São pelo menos 10 mil homens, mulheres e crianças. Hoje a situação é diferente. A Argentina sobe no segundo lugar do pódio das piores economias da América Latina, atrás só da Venezuela. 36,5% da sua população está abaixo da linha de pobreza. A sua inflação está batendo 100% ao ano e a Argentina carrega nas costas um total de 9 calotes no pagamento da sua dívida pública desde a sua independência. Tudo parece ter mudado tão rápido. Na verdade, parece que a única coisa que não mudou na Argentina é o quão rápido as coisas mudam lá. Teve inclusive um escritor que disse: se você deixar a Argentina e retornar 20 dias depois, tudo vai ter mudado. Mas se você retornar 20 anos depois, nada vai ter mudado. Mas, ainda assim, a gente não pode deixar de se perguntar como é que um país que antes era referência para o resto do mundo conseguiu a proeza de se tornar a segunda pior economia do continente. O que aconteceu com a Argentina? Vamos do começo. Existiram vários motivos pelos quais a Argentina se tornou uma potência no final do século XIX, assim como vários motivos do porquê hoje ela é o contrário disso no século XXI. Esses motivos são divididos em 2 tipos. O primeiro deles é cosmos. Cosmos são fatores externos, fora do controle da Argentina, que a influenciam, a beneficiando ou prejudicando. Beleza. Existe também a taxis, que são fatores deliberadamente buscados pelos argentinos com o intuito de impactar positivamente a Argentina, ou seja, são fatores que estão dentro do controle da Argentina. Esses 2 tipos de ordem, cosmos e taxis, convivem juntos no nosso mundo e um influencia o outro, de forma que o que é planejado sofre influência do que não é planejado e vice-versa. Essa dança de influências entre fatores dentro e fora do controle da Argentina faz com que seja, no mínimo, difícil saber se o desastre econômico lá foi causado por culpa do Estado, por exemplo, ou por circunstâncias desfavoráveis completamente fora do controle da Argentina que acabaram arrastando para o fundo do poço. Mas, na verdade, não. Não é tão difícil assim. E eu vou te falar o que aconteceu. Mas, para isso, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Porque aí o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e continua te mostrando mais vídeos para que você possa cada vez mais ser uma pessoa mais esclarecida e mais iluminada sobre os acontecimentos do mundo. A ascensão da Argentina. Vamos começar com cosmos. Fatores fora do controle da Argentina. Olha a localização da Argentina. Quando a América do Sul se separou da África, ela seguiu por milhões de anos boiando que nem uma jangada gigante para o sentido oeste do planeta, até se chocar com uma placa tectônica do Pacífico, chamada Placa de Nazca. Se Deus era o piloto dessa jangada, naquela época ele ainda estava aprendendo a dirigir. Esse choque entre o lado oeste da América do Sul e essas placas do Pacífico fizeram uma coisa tipo quando um tapete empurrado contra a sua parede de casa forma tipo uma elevaçãozinha, só que no caso de algo do tamanho de um continente, se transformou na maior cadeia de montanhas do mundo, a Cordilheira
dos Andes. A Cordilheira dos Andes dividiu a América do Sul em dois lados. Os países que ficavam no lado leste da cordilheira, caso da Argentina e do Brasil, além da maioria dos países sul-americanos, e os países que ficam do lado oeste da cordilheira, no caso do Chile e do Peru. A Cordilheira dos Andes virou um muro que impede os países do lado leste de alcançarem a costa oeste do continente. E isso fez com que os países a leste da cordilheira orientassem suas navegações e o seu comércio exterior para o Oceano Atlântico, já que não tinham acesso ao Pacífico. E olha como a Argentina nasceu com a bunda virada para a lua. A formação da cordilheira gerou uma série de nascentes e formou rios que atravessavam todo o continente no sentido oeste para leste, saindo da cordilheira e indo até o Oceano Atlântico por uma saída chamada Rio de la Plata, localizada entre Buenos Aires e Montevideo. Parte desses rios formaram a bacia hidrográfica mais importante da América do Sul, a Bacia da Prata. E mais, esse conjunto de rios são largos o bastante para serem navegáveis. O que tudo isso significa? Olha, a navegação nos rios é uma alternativa barata para levar uma grande quantidade de mercadorias de um lugar para o outro, porque o combustível dos navios hidroviários é a própria corrente dos rios, que a natureza dá de graça. Então, é possível levar grande quantidade de mercadorias em cada navio de oeste para leste. E se um país tem a possibilidade de exportar produtos lá do interior para outros países do mesmo continente, ou até para outros continentes, isso por meio da navegação, esse país vai ter um mercado de consumo global e por isso provavelmente vai ficar muito rico. Provavelmente. E é exatamente isso que aconteceu com a Argentina, pelo menos por um tempo. Rios como Tietê, Paraná e Canoas no Brasil, e outros como o Negro, Salado e Pilcomayo, se passaram por Uruguai, Paraguai e Bolívia. Todos eles juntam-se aos rios Uruguai e Paraná e desaguam no Rio de la Plata, na Argentina. O porto do Rio de la Plata é um lugar onde diversos navios comerciais entram e distribuem dali mercadorias para o resto do continente e do mundo, enriquecendo a economia local. E foi exatamente o que aconteceu com Buenos Aires e Montevideo, que por isso viraram as capitais da Argentina e do Uruguai. Ainda tem mais, ó. Presta atenção. A Argentina também está numa região da América do Sul, conhecida como Cone Sul, que é esse cone formado no sul da América Latina. E essa região do Cone Sul tem um clima temperado, que é ideal para a economia voltada para, adivinha o quê? Agropecuária, que também, diga-se de passagem, é a principal atividade econômica da Argentina. Olha só. O clima temperado ele pode aumentar em até 30% o desempenho na produção de alimentos se comparado aos outros tipos de clima. Esse é o motivo pelo qual a região do Cone Sul com a Argentina, Chile e Uruguai é a responsável pela maior parte das exportações vindas de toda a América do Sul. E os países mais desenvolvidos do mundo também estão numa região de clima temperado. Os Estados Unidos e a Europa estão num clima temperado acima do Trópico de Câncer e a Argentina abaixo do Trópico de Capricórnio. E repara, praticamente todos os países que são mais pobres no mundo, eles estão na região fora de clima temperado, que fica entre esses dois trópicos. Então, a Argentina nasceu ou não nasceu com a bunda virada para a lua? Mas tudo isso é cosmos. Fatores com os quais a Argentina foi simplesmente abençoada por sorte. Agora tem outra variável importante na história da ascensão e queda da Argentina. Homo sapiens. E aqui a gente começa a falar de táxis, o que está dentro do controle dos argentinos. Com a descoberta da América, os portugueses e os espanhóis fizeram um acordo em 1494 que foi chamado Tratado de Tordesilhas, onde uma linha imaginária foi demarcada 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, dividindo a América do Sul em duas partes, a parte mais a oeste para a Espanha e a parte mais a leste para Portugal. Com esse tratado, os espanhóis passaram a explorar a sua área da divisão com Portugal, entrando nesse continente através de onde? Adivinha? Rio de la Plata. Só que os portugueses empurraram a linha de Tordesilhas mais pro oeste, já que ninguém sabia direito onde ficava essa linha imaginária no mundo real. E, se não fosse por isso, metade do Brasil ia falar espanhol e provavelmente também não ia se chamar Brasil. Essa exploração pelas coroas da Espanha e Portugal levou esses dois reinos a construírem províncias em seus territórios conquistados, que eram tipo vice-reinos dos países exploradores. Lembra, por exemplo, das colônias, que a gente estudou nas aulas de história. E justamente a imprecisão na demarcação de territórios e o desenrolar das descobertas na Argentina acabaram gerando uma série de conflitos territoriais entre as coroas da Espanha e de Portugal, o que fez as províncias passarem de mão em mão
entre portugueses e espanhóis. E essas províncias espanholas começaram a ficar um tanto de saco cheio e decidiram depor o governo da Espanha para poderem se tornar independentes e donos de si mesmos. E aí, em 1810, uma série de revoltas começaram a culminar entre os dias 18 e 25 de maio na cidade de Buenos Aires. Essa foi a Revolución de Mayo, que resultou na remoção do vice-rei da Espanha, que governava Buenos Aires, e estabeleceu-se então um governo local, que foi chamada da Primeira Junta, o primeiro governo independente das Províncias Unidas do Rio da Prata. A Revolução de Maio deu início à Guerra da Independência da Argentina e, no dia 9 de julho de 1816, a Argentina declarou formalmente a independência ao Reino da Espanha. Anos se passaram e diversos conflitos ocorreram e continuaram ocorrendo até a segunda metade do século XIX, resultando no mais importante deles, a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi, de longe, o maior conflito armado na América Latina, entre o Paraguai, que basicamente queria conquistar a região do Rio Grande do Sul, e a Tríplice Aliança, que era formada pelo Império do Brasil, Argentina e Uruguai, que defendiam o território do Rio Grande do Sul. E em todas essas guerras, a estratégia geopolítica da Argentina era de expandir o seu território para o oeste e para o sul, a fim de conquistar a hegemonia daquele Cone Sul que a gente falou. E aí essa estratégia orientou o desenvolvimento econômico da Argentina através da exportação de carne e grãos, além de uma forte aliança comercial com o Império Britânico através da exportação de commodities, que na época vivia o século britânico. Ou seja, a Inglaterra basicamente era a maior potência mundial da época. E com o fim da Guerra do Paraguai lá em 1870 e a consolidação definitiva do território argentino, a economia da Argentina começou a crescer numa taxa sem precedentes, 6% ao ano. No início do século XX, a Argentina já tinha se transformado no país mais rico da América Latina, na sexta maior economia do mundo e no maior PIB per capita do planeta, com uma renda per capita 4 vezes maior que a do Brasil e 2 vezes maior que a dos Estados Unidos. A Argentina era a 8ª nação que mais exportava no mundo e a 10ª que mais importava. Ela liderava o ranking de exportação de carne, trigo e linhaça, e o aumento da produção exigiu então um aprimoramento da logística, que foi feito através da construção de diversas ferrovias que se expandiram rapidamente no território argentino. A construção dessas ferrovias era feita pela parceria entre os governos provinciais e a iniciativa privada, pelo menos no início. Depois, essas construções passaram a ser feitas inteiramente pela iniciativa privada, majoritariamente com financiamento de capital estrangeiro, principalmente o britânico, que, como eu falei, tinha fortes relações comerciais importando commodities da Argentina. Só para você ter uma ideia, em 1862 tinha só 133 quilômetros de malha ferroviária. Em 1880 já eram 2.200 quilômetros. Em 1915, a extensão ferroviária atingia 35.800 quilômetros, formando a maior malha ferroviária de toda a América do Sul e a 8ª maior do mundo. Isso foi essencial para a logística das mercadorias argentinas, aumentando a sua capacidade de distribuição e exportação dos produtos que vinham lá das fazendas, desde as suas zonas mais remotas e rurais, até as grandes cidades e portos. Em 1913, o primeiro metrô da América do Sul chegou em Buenos Aires, financiado também por investidores estrangeiros. 55 anos antes de ter chegado o segundo metrô em São Paulo. A atração de capital estrangeiro também financiou telégrafos, redes de gás e distribuição de água e energia elétrica. Mas, por que tanto capital estrangeiro foi despejado na Argentina? Por que o país começou a se desenvolver tão rápido? Bom, para começar, a Argentina era extremamente favorável a negócios. A Constituição Argentina de 1853 foi inspirada na Constituição dos Estados Unidos, promovendo o livre comércio entre as províncias e entre outros países, além de caracterizar a propriedade privada como inviolável, no seu artigo 17. La propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sin virtud de sentencia fundada en ley. Ou algo do tipo. Com empregos sendo criados, consumo aumentando, infraestrutura sendo construída e o comércio internacional e nacional bombando, não demorou para que nascesse a indústria argentina. Segundo o censo de 1869, o país tinha 0 indústrias naquele ano. Mas, em 1885, já tinham mais de 24 mil indústrias empregando mais de 70 mil pessoas. Em 1913, o número de indústrias passou dos 48 mil, empregando mais de 400 mil pessoas e aumentando exponencialmente a produtividade argentina. No final da década de 40, a Argentina tinha se tornado tudo para se transformar na potência hegemônica da América do Sul. Mas não foi isso que aconteceu. A queda da Argentina.
As coisas começaram a ficar estranhas a partir da crise de 1929, quando a Europa ainda se encontrava devastada como herança da Primeira Guerra Mundial e tinha sofrido uma trágica redução nas suas atividades econômicas, o que, de tabela, prejudicou a Argentina, que, como a gente falou, dependia da venda de commodities para continuar crescendo. Isso forçou a industrialização da Argentina, mas, dentre outras coisas, também trouxe grandes instabilidades políticas, que culminaram num golpe de Estado em 1930. Esse golpe ficou conhecido como Revolução de Setembro e deu início à Década Infame, uma fase caracterizada pela fraude eleitoral sistemática, a repressão de opositores e a corrupção generalizada no governo argentino. Sabe, alguns anos depois estourou a Segunda Guerra Mundial, em 1939, em que a Inglaterra, a maior parceira econômica da Argentina, se fragilizou ainda mais economicamente e perdeu até sua hegemonia no mundo por conta das suas dívidas acumuladas com a guerra, principalmente pelo financiamento bélico que ela teve com os Estados Unidos. A Inglaterra, então, cortou laços com Buenos Aires, o que prejudicou o comércio internacional argentino, que dependia da Inglaterra para a venda de commodities e captação de investimento estrangeiro para investimento em infraestrutura. Conflitos políticos começaram a se alastrar ainda mais pelo país com tanta instabilidade. E essa foi a realidade, até chegarmos no governo de Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón foi um argentino e também um oficial militar na Itália de Mussolini entre 1939 e 1941, recebendo grande influência da doutrina de Mussolini na época, principalmente pelo modelo de distribuição de renda entre as classes sociais e a valorização do Estado no papel de condutor do desenvolvimento econômico. Em 1943, Perón foi nomeado secretário do Trabalho e Segurança Social na Argentina. Nessa posição, ele aumentou a intervenção do Estado na economia, o que já vinha acontecendo antes dele entrar, com as barreiras alfandegárias que haviam sido impostas sob a justificativa de desenvolver a indústria nacional argentina. Nesse cargo, Perón aumentou o salário mínimo, instituiu o 13º salário, folgas semanais, redução da jornada de trabalho, férias remuneradas, seguro médico, cobertura para acidentes de trabalho e aposentadoria. Te lembra alguma coisa? Muito parecido com o varguismo, né? Que acontecia na mesma época. Isso deu a Perón uma grande popularidade entre a classe trabalhadora, mas ele foi deposto em 1945 e preso por militares e civis da oposição que estavam insatisfeitos com as suas políticas populistas e o seu posicionamento que parecia se aproximar cada vez mais do autoritarismo de Mussolini. Mas a sua prisão gerou revoltas populares que forçaram a sua saída da cadeia e o levaram de volta ao poder. Perón foi eleito e assumiu o cargo de presidente da República em 1946. O orçamento militar da Argentina subiu de 28% em 1942 para 51% em 46. A Constituição de 1853, que tratava a propriedade privada como inviolável, foi alterada, sendo relativizada pela condição de cumprimento de obrigações sociais. Ou seja, todas as empresas deveriam servir aos interesses da economia nacional. Perón estatizou bancos, estatizou ferrovias, linhas telefônicas, companhias de eletricidade e até o Banco Central, alegando que todos esses eram setores estratégicos para a Argentina e, portanto, precisariam ser conduzidos pelo Estado. Foi criado o Instituto Argentino para a Promoção do Comércio, uma estatal que controlava todas as importações e exportações na Argentina. Ou seja, os fazendeiros passaram a ser obrigados a entregar o seu produto para essa estatal para que a estatal fizesse a intermediação entre os compradores dos produtos argentinos. Então, no fim das contas, os altos salários mínimos e o baixo retorno da produção fez com que os produtores se tornassem frágeis frente à competitividade internacional, o que naturalmente prejudicou ainda mais a exportação argentina e gerou uma queda cada vez maior na economia do país. Entre 1945 e 1948, os salários altos subsidiados pelo Estado em suas inúmeras estatais e a expansão do crédito aumentaram o consumo e fizeram a economia crescer a um recorde de 8,5% ao ano. Que doideira, né? Mas, como toda política populista com boas intenções, isso durou pouco. Só um ano depois, a partir de 1949, a conta chegou para os altos gastos públicos. Entre 1946 e 54, a exportação de carne caiu de 296 mil para 167 mil toneladas.
A participação da Argentina no comércio internacional de carne caiu de 40% para 19%. A participação da Argentina no comércio mundial de trigo caiu de 19% para 9%. O tal do Instituto Argentino para a Promoção do Comércio não só acabou com o desenvolvimento da produção do país, como passou ele a dar prejuízo, tendo que inclusive pegar empréstimos para lidar com o furo no seu fluxo de caixa. Parte do problema foram suas medidas protecionistas, que restringiam as exportações e diminuíam o lucro das empresas. Isso, naturalmente, reduz a capacidade das empresas de importarem meios de produção que são mais eficientes e tornam essas empresas ainda menos competitivas com o mercado internacional. Isso, em conjunto com o aumento dos gastos do Estado, o que sempre vem acompanhado do aumento de impostos, fez com que o ambiente de negócios argentinos ficasse extremamente hostil, o que naturalmente acabou afastando investimentos estrangeiros e fazendo com que a Argentina entrasse em um ciclo decadente. Perón, além de todas as medidas trabalhistas criadas, também dificultou o processo de demissões. Claro que os sindicatos foram ao delírio, idolatrando o Perón cada vez mais. Só para você ter noção, em 1951, os argentinos descansavam, em média, um dia para cada 2 dias trabalhados. Vida boa, né? Desde que você tenha o que comprar com o seu dinheiro, que não pareceu ser o caso de muitos argentinos. O que aconteceu foi que os investidores estrangeiros, que antes foram responsáveis por grande parte do desenvolvimento na Argentina, eles fugiram correndo do país. Afinal, qual investidor vai colocar o dinheiro em empresas que correm o risco de terem a sua propriedade violada, que têm altos custos de produção, que estão altamente sujeitas à regulação do Estado e que têm dificuldade para gerenciar a sua própria equipe de trabalho por não poderem demiti-los sem justa causa, sem pagar multas exorbitantes? Até 1920, o capital estrangeiro representava cerca de 50% nos investimentos feitos no país. Chuta para quanto que esse número caiu em 1949? 5%. Fora isso, o Estado ainda ficou gigante. Entre 1945 e 1955, o número de funcionários públicos quase que dobrou, de 200 mil funcionários para 395 mil funcionários. Só que isso associado ao aumento crescente da taxa de desemprego no setor privado. Então, olha só, quem produz está desempregado, mas o Estado continua crescendo e aumentando seus gastos, tendo que tributar muito mais para compensar a falta de produção no setor privado, e o Estado por si, que produz muito menos do que o setor privado, ele está aumentando as suas contratações. O resultado disso tudo? Inflação. Inflação voando pelos ares. Inclusive a capital devia ter mudado o nome naquela época para Males Aires. Tudunts. E aqui é necessário um adendo. O fato do Estado ter crescido pode não ser o problema em si, porque essa acaba sendo uma questão relativa. Os países considerados os mais ricos do mundo são considerados estados de bem-estar social, e a gente pode analisar e ver, nossa, Dinamarca, Suécia, Noruega têm as maiores cargas tributárias do mundo. Mas, na verdade, se a gente analisar o que acontece nesses países, Dinamarca, Suécia, Finlândia, apesar do Estado grande, esses são estados que mantêm a propriedade privada como inviolável e protegem o interesse individual, pouco intervindo no mercado. Vamos pegar o exemplo da Dinamarca. Na Dinamarca não apenas existe salário mínimo imposto pelo governo, como também praticamente não tem nenhuma indenização por demissão, nem por demissão sem justa causa. O máximo que existe, só para dizer que não tem nada, é uma indenização de 6 meses de salário para quem trabalhou na mesma empresa por períodos de a partir de 15 anos. Mas ainda assim, não tem leis trabalhistas que restringam horas extras, empregado e patrão acordam voluntariamente as horas de trabalho, o que permite que as empresas dinamarquesas operem 24 horas por dia, 365 dias por ano, caso isso valha a pena para o empresário e para o empregado. Os impostos são altíssimos, sim, mas não sobre as empresas, que são realmente quem produzem para a sociedade. Na verdade, os impostos sobre as empresas ficam em torno de 7,5% na Dinamarca, enquanto no Brasil chega a 34%. Na prática, existe um mercado muito livre na Dinamarca que banca o estado de bem-estar social. O excesso de intervenção no mercado já se mostrou prejudicial tanto no tempo quanto no espaço. Todos os países que experimentam isso viram a sua queda. E com a Argentina não foi diferente. Infelizmente, as medidas extremamente apelativas de Juan Domingo Perón foram uma marca política muito forte na Argentina, o que fez com que ele ganhasse fortes seguidores que até hoje o idolatram pela sua extrema generosidade, solidariedade, ou então luta pela igualdade e amor à classe trabalhadora. Desde então, quase todo candidato à presidência na Argentina é um fiel seguidor do peronismo, porque, afinal,
as mesmas medidas populistas vêm surgindo de novo e de novo em governos após o de Perón. Mais recentemente, a gente tem os casos dos governos de Néstor Kirchner e Cristina Kirchner, e até o atual presidente argentino Alberto Fernandes. Excesso de protecionismo alfandegário, congelamento de preços, controle de saques, alta regulação do Estado sobre o ambiente de negócios e desrespeito à propriedade privada. Então, o cosmos foi uma bênção para a Argentina, mas o táxis continua sendo a sua maldição. Governantes com as melhores intenções de ajudar os menos favorecidos por meio de um Estado grande, assistencialista e interventor que, apesar das palavras bonitas, foi exatamente o que há quase um século vem sendo responsável por tornar um dos países mais abençoados e promissores do mundo uma das maiores decepções do mundo. Mas lembra, isso é só a ponta do iceberg para os problemas de nuestros hermanos. O povo, que é quem paga o preço dessas medidas, acaba procurando uma saída em meio à situação da Argentina. Curiosamente, com a desvalorização do peso argentino, a Argentina hoje é o 10º país mais ativo no uso de Bitcoin e de stablecoins no mundo, para se proteger do quê? Da inflação do peso argentino. O governo, lá, interventor como é, percebeu isso e começou a se movimentar, porque quando o maior banco privado da Argentina anunciou que passou a oferecer a compra e venda de criptomoedas, o Banco Central argentino, que, de novo, é do Estado, logo interviu proibindo a negociação de criptomoedas. E ainda tem várias coisas curiosas acontecendo lá, tipo, recentemente surgiu na Argentina 2 novos tipos de dólar. O dólar Qatar, referente à Copa, e o dólar Coldplay, referente à atração de artistas que vão fazer concertos e shows em território argentino. Mas tudo isso é assunto para um próximo vídeo. O que você precisa saber é que essas são moedas que existem e elas foram criadas pelo Estado com o intuito de trazer mais capital estrangeiro para o país. Só que essas novas moedas, esses novos dólares criados na Argentina, eles são farinha do mesmo saco. Já tem diversos tipos de dólar presentes no país. O mercado paralelo de dólares é gigante na Argentina. Inclusive, é mais fácil você visitar a Argentina gastando em euro e em dólar do que, de fato, em peso argentino, que é uma moeda que nem mais argentinos acreditam que tem algum valor. Mas existe uma outra saída. Chama-se saída. Isso, a saída do país. Isso tem acontecido muito. A Espanha recebeu 33.600 cidadãos argentinos em 2021, que foi o maior número desde 2008 e 3 vezes mais do que 6 anos atrás, segundo o Instituto Nacional de Estatística da Espanha. Os pedidos para processar a cidadania espanhola e italiana também atingiram o seu pico no ano passado. Entre janeiro e setembro de 2021, mais de 55 mil pedidos de certidões de não naturalização emitidos foram apresentados pela Câmara Eleitoral Argentina. E isso superou, e muito, o pico mais alto da crise econômica anterior de 2001 e 2002, quando recebeu-se 39 mil inscrições. A lição que a gente pode tirar daqui é: não dependa de um governo para que você possa finalmente ter as coisas que você quer na sua vida, porque às vezes as melhores medidas, por mais bem intencionadas que sejam, são justamente aquilo que vão, no longo prazo, acabar privando da gente do que a gente sabe que é importante para a nossa vida, que é independência, liberdade, autonomia. E a melhor forma de você conseguir gerar essa autonomia é aprendendo sobre negócios, para que você seja responsável pelos resultados que você gera e deixe de depender do governo para conquistar os seus sonhos. E foi por isso que eu desenvolvi um treinamento chamado Seu Primeiro Negócio, que é um curso completo de 5 horas em que eu mostro passo a passo para que não só você possa tirar o negócio do papel, mas ainda torná-lo lucrativo. Você vai aprender sobre gestão, você vai aprender sobre marketing, sobre vendas, sobre todas as áreas que são indispensáveis para você tocar uma empresa. Então o link está aqui embaixo para você poder entrar nesse treinamento. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, seja membro para você participar das reuniões de brainstorming que a gente faz com o time para poder criar esses roteiros incríveis que você está tendo aqui. E sem mais, meu nome é Breno Perrucho, beijo para você, esse é o Jovens de Negócios.